Olá, tudo bem com você? Que bom estar com você aqui no DoutorCast, falando sobre temas importantes. Que bom estar com você hoje e aqui a gente sempre fala sobre temas principalmente na área da saúde. E quando a gente fala de saúde, não fala simplesmente de saúde física, mas também de saúde mental e de outras situações, inclusive sociais. Um tema muito importante que a gente abordou anteriormente foi sobre adoção. E a gente falou bastante sobre esse tema, mas não entrou exatamente no processo, como acontece o processo. E por isso eu tive que trazer de novo a Gabriela Maia da Costa Silva. Sempre é o nome comprido. Que bom estar com você aqui de novo. Ah, que prazer o meu poder estar aqui de novo. Conversa boa. Exatamente. Então vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre o seu perfil primeiramente, para todo mundo saber quem é você. E quem estiver acompanhando vale a pena retornar no podcast anterior com ela e ouvir um pouco sobre a abordagem da adoção. A gente fala sobre várias coisas, inclusive a gente comenta um pouco sobre famílias acolhedoras. Então vale a pena ouvir inclusive esse outro podcast. O seu perfil é formada em psicologia clínica, pós-graduada em terapia de família, pós-graduada em atendimento a vítimas de violência pela Universidade Federal de São Carlos. Atuou como psicóloga por 5 anos no setor social, no serviço de acolhimento institucional Casa dos Bebês, que foi o local onde a gente se conheceu. Verdade. E que presta o atendimento direcionado a famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social e crianças que foram afastadas de seu núcleo familiar por uma ordem judicial que seja, em razão de situações de violência e maus tratos. E foi uma das contribuintes na criação aqui do nosso município do projeto Afeto que Transforma, que tem a ver com apadrinhamento afetivo. Isso mesmo. Então, muito legal estar com você e a gente continuar aquele papo daquele dia. Ah, que bom. Porque, apesar de tudo, quando chegou no final do podcast, a gente não falou nada sobre todo o processo. E as pessoas têm muitas dúvidas. Sim. Dúvidas sobre quem eu devo procurar primeiro. Existe local para buscar informações? Então, muito disso a gente vai estar aqui falando hoje. E vale a pena para aqueles que lembrarem sobre adoção, acabarem por compartilhar também esse podcast, que eu acredito que vai ser de grande valia. Bom, eu quero adotar. Por onde começar? Eu acho que a primeira coisa, doutor, é poder pensar o porquê eu quero adotar. Eu acho que essa convicção de ter ou não ter filhos, precisa vir antes de qualquer início jurídico. Então, depois que eu tenho a convicção, eu conversei, ou até mesmo procurar um processo terapêutico, para que eu consiga entender os reais motivos e significados de ter um filho, seja ele biológico ou seja ele adotivo, é importante procurar a Vara da Infância e Juventude, a comissão técnica aqui da Vara. Nós estamos falando de São José dos Campos, mas em todos os municípios possuem, a Vara da Infância e Juventude, procurar o setor técnico, seja ele na figura do assistente social ou do psicólogo, Então, lá é feito o cadastro para a adoção, Então, é um cadastro que a gente faz todo o preenchimento de dados ali e inicia o processo para a habilitação. Então, é um processo que a gente vai conversar um pouco mais, mas tudo é feito pela Vara da Infância e Juventude. Eu sou médico, como eu falei da outra vez, não entendo nada de adoção. As pessoas, quais alguns motivos não muito ideais de procura por adoção? As pessoas procuram por que motivos? Às vezes procuram pelo fato de ser a última alternativa, Às vezes vieram de um caminhar aí de uma infertilidade, de uma tentativa, de intensas
tentativas para Esse ter é um o que é a filho, maioria dos casos. que é muito comum. Mas existem problemas que acabam passando por não adequados na busca de uma... Por exemplo, quando um dos parceiros querem um filho e o outro não. Né? Eu acho que isso é algo delicado, por isso que eu falei sobre a convicção de ter ou não ter filhos. Né? Que então, é a isso convicção precisa estar muito precisa claro. ser do casal, né? Precisa ser do casal ou da pessoa, né? Porque hoje em dia a gente não fala só de companheiros, né, para adoção, mas a gente fala de um indivíduo maior de 18 anos, esse é o critério, né? Um indivíduo maior de 18 anos que tem o desejo de adotar, né? Então, Alguém que não seja um casal, que more sozinho, pode adotar? Pode, isso não é um critério que invalida, né? É muito pelo contrário, acho que vai balizar pela fundamentação dessa convicção de querer ter filho e também de reunir condições, que não estou falando de condições financeiras, mas principalmente condições emocionais, psicológicas, É o que mais né? pesa. É o que mais pesa, exato. Mas Por isso que na vara da infância a gente faz, né, os técnicos de lá fazem uma avaliação rigorosa, por sinal, da questão psicológica mesmo. O fato de que a pessoa precisa passar por uma avaliação psicológica e precisa conhecer quem é a pessoa, isso é um dos motivos do porquê da demora do início do processo até conseguir realmente... Porque às vezes dá a impressão, ninguém consegue esconder ou mentir o tempo todo, ou a vida toda. E se fosse simplesmente você chegar lá numa filha e falar, eu quero adotar, então tá bom, próximo, e já entrega a criança, existe um risco muito grande de devolução da criança, de problemas da pessoa não estar adequadamente preparada para isso, né? Exato, e eu acho que é importante até pensar que quando a gente começa num cadastro de adoção, algumas coisas vão sendo elucidadas também, né? Às vezes não estou tão certa disso que eu estou querendo, então é no processo também que essas convicções vão sendo fundamentadas ou não, né? Então o casal também, ou o indivíduo, tem a oportunidade de dizer sim ou não durante o processo de habilitação, né? Então, assim, você falou um pouco sobre critérios. Quais são os critérios mínimos, talvez, ou alguns critérios para que alguém se coloque para disposição para adoção? Tem que ser maior de 18 anos. Esse é o critério? Esse é o critério. Então, não importa se é casado, se é amaziado, se é homoafetivo, não importa, né? Se é de mais idade, o que importa é ser maior de 18 anos. Então, vai passar por uma avaliação, né? Então, é importante até falar, doutor, você comentou sobre a questão da demora, né? Às vezes a gente pensa que a demora é em razão da avaliação psicológica e social do setor técnico, mas, na verdade, a demora se dá em razão do perfil que a família, né, que se dispõe a adotar quer uma criança. Então, às vezes, o perfil que ela coloca lá no cadastro é um perfil muito difícil mesmo. Por exemplo, um bebê de olhos claros de 3 meses ou de dias, né? Branco, de olhos claros. Então, é um perfil que todo mundo quer, né? Então, consequentemente, a demora é muito maior para quem deseja um bebê do que quem deseja uma criança um pouco maior, né? Entendi. Bom, e existe algum curso que é disponibilizado pela Vara da Infância para haver uma preparação do candidato à adoção? Primeiro se faz, né, esse reconhecimento da convicção, depois faz esse cadastro, que a gente chama de cadastro no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. A gente entra para essa avaliação psicológica e social, e então a gente começa a se preparar através do curso preparatório, né, que a própria Vara da Infância dispõe, com esclarecimentos, o que é adoção, o que não é, quais são os desafios. É feito pela Vara da Infância, então cada comarca vai ter a sua preparação, né? E depois dessa preparação e depois dessas avaliações é que eu vou saber se eu fui habilitada ou não. Então, também tem a possibilidade de eu passar por todo esse processo e a Vara da Infância me informar que eu não fui habilitada para. Né? Vamos lá, eu vou me colocar como não sei de nada. Comarca, mas
eu consigo adotar somente aquela criança daquela comarca? Como é que é? É só da cidade que eu consigo? De onde vem essa criança? Qual é a abrangência disso? Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu estou esperando uma adoção e aqui em São José dos Campos é só as crianças de São José que vão ser atendidas no meu caso, ou ou uma outra criança de fora daqui acaba vindo para mim? Não, na verdade, eu falo comarca por ser aqui, né? Mas o cadastro é feito num todo, né? Em todos os estados do Brasil. Então, é um cadastro nacional. Então, todas as vezes que eu me coloco lá para adotar uma criança, eu me coloco à disposição para adotar e passo pela avaliação, eu consigo, né? A Vara da Infância acessa o cadastro nacional, seja do Acre, do Amazonas, né? Enfim, tem todo o acesso de todas as crianças que estão disponíveis dentro do perfil que eu coloquei. Né? Então, eu consigo acessar ali, o técnico consegue acessar as crianças de outros estados, por exemplo. Então, tira também essa limitação de ser somente da cidade onde eu estou, que isso é algo muito bom, por sinal. Né? É como se fosse uma lista de transplante, não é? A lista de transplante, ela é um pouco regionalizada, né? Mas ela não é nacional, ela está aqui no estado. E no estado você acaba conseguindo gerir de outros locais aqui, né? Sim. Mas até pela dificuldade do transporte do material, né? Agora, mas para uma criança funciona no país inteiro. Então ela está registrada na lista. E essa lista é muito extensa. Quantos por cento, você tem ideia de aproximadamente quantos por cento desta listagem acaba conseguindo a adoção, ou a porcentagem de crianças que não são adotadas apesar de estarem aguardando? Você tem uma ideia aproximada? Não faço ideia, doutor. Esse é um dado que eu desconheço, né? Eu sei que existem mais de 30 mil crianças que estão aí em processo, que estão dentro do processo para adoção, né? E 5 mil que estão disponíveis, né? No Brasil como um todo. Então... E se você pensar, 5 mil não é muito. Não. 5 mil não é muito. Se a gente tem aproximadamente 5 mil cidades em São José no país, no Brasil, daria praticamente uma criança ser adotada por cidade, e daí essa lista acabaria. Exato. Então, se você parar para pensar, não é uma lista muito grande. Mas o nível de exigência, né, da pessoa que se dispõe a adotar que é muito causa grande. o transtorno da chegada da adoção. A demora, né, que impossibilita também essa aproximação dessa criança com essa família. Então, tudo vai depender dessa idealização, né, sobre que filho eu idealizo para mim no campo da adoção, né. Ela faz... Eu fiz minha inscrição na Vara da Infância com a minha intenção. Para onde você é encaminhado, primeiramente? Para fazer o curso? Eu sou encaminhado para fazer um curso e dali eu vou fazer reuniões. Como é que é isso? É tudo feito na Vara da Infância e Juventude, né? Então, esse processo é tudo feito pela comarca da sua cidade. Então, os técnicos que se responsabilizam, né, por isso. É feito a avaliação psicológica, a avaliação social e é encaminhado esse indivíduo para esse curso preparatório e depois, né, isso essa diferencia habilitação. de cada região. Cada região faz o seu protocolo de orientação. Isso, acho que o que é bacana também de pensar é que fora esse preparatório da Vara da Infância, eu também consigo participar de grupos de apoio à adoção no município, ou aqui ou em Jacareí, por exemplo, né? Aqui em São José dos Campos. Mas isso é a sociedade civil que monta? Exato, é independente da Vara da Infância. Geralmente é formado por pais que já adotaram ou Isso pais mesmo. que estão em vias de adoção para troca de ideias e informações. Isso mesmo, é um compartilhamento ali daquela experiência da adoção e que é muito rico, por sinal, né? Então, acho que esse processo pela Vara da Infância é extremamente importante, é a única via de adoção que nós temos, legal, né? Fora a habilitação, né? É importante que esse indivíduo também se envolva, né? Nos grupos, porque os grupos eles vão tratar assuntos que talvez eu nunca fiz ideia, porque eu nunca entrei em contato com outras pessoas que também queriam adotar ou já
passaram pela adoção. Então é extremamente enriquecedor a participação de outros grupos, né? Conta para mim um pouquinho como era a adoção antigamente, porque a gente estava conversando antes de entrar aqui na entrevista, falando sobre a adoção A brasileira. A brasileira. Por que será, né, que é esse nome, né? Antigamente não existia, né, essa questão legalizada de passar por um protocolo, por uma avaliação, de fazer um curso preparatório, tudo isso, né? A própria justiça foi galgando e fortalecendo para que essas adoções brasileiras, né, que a gente chama, fosse cada vez menos possível. Por quê? Antigamente era muito vou pegar para criar. Então, não se tinha algo legal, não se tinha um registro, né? Ou aquelas pessoas que na maternidade mesmo já faziam alguns combinados e pegavam o bebê e já registravam na maternidade ou dias depois, né? Sim. Hoje em dia até isso mudou, né? Hoje em dia o registro já é feito na maternidade, para evitar não esse tipo mais de coisa. dias Isso. depois, justamente para evitar esse risco, mas mesmo assim tem alguém que vai pelas vias que não podem e acabam o sistema. Burlando o sistema, exato. Então, antigamente falava muito disso, de pegar para criar, cresceu junto com a gente, né? Então, isso tudo é considerado adoção brasileira, porque eu não coloco esse indivíduo, né, nesse pertencimento familiar, não dou para ele o direito de ser filho de fato, por via de fato, de uma certidão, e acabo trazendo ele como um agregado ali, como alguém que conviveu comigo, né? Então, isso tudo eu costumo falar que é a adoção brasileira, né? Um jeito abrasileirado de ter uma criança que não é o correto, não é o ideal, porque eu acredito que toda criança... e o próprio ECA traz isso, se eu não me engano, no artigo 19, que toda criança tem o direito, né, de ser tratada, de fato, com dignidade, com respeito em sua história. E é a história dela, né? Então... isso é tão importante que, atualmente, existem grupos instituídos no país na tentativa de que a criança tenha o seu registro com o nome do pai e da mãe. E, antigamente, era muito comum de ter o registro somente da mãe. Ele ia lá, registrava e ele não tinha um pai registrado. Isso gera consequências no futuro, por exemplo, inclusive com a questão de heranças, responsabilidade de cuidado no futuro. Então, eu acho que todos têm que ter o direito de ter o registro. E mesmo não tendo o vínculo mais, mas ele precisa ter o registro, o nome do pai e da mãe, porque é um direito como cidadão. Um direito dessa dignidade, né? Eu sei que aqui no município, o Dr. Fausto, que você conhece, né? É exatamente ele tem um trabalho muito bonito, né? Dentro desse projeto, se eu não me engano, é Pai Legal, né, que ele faz esse reconhecimento de paternidade. Isso é extremamente importante. Isso é um resgate da própria dignidade, né? E isso é algo, doutor Elton, que é muito importante da gente falar, né? Porque uma criança que passa por esse viés abrasileirado, ela não tem acesso muitas vezes à história dela, uma história que contaram para ela e não necessariamente a história dela, né? Então, é muito envolto de mentiras, de enganações, né? Então, essa criança às vezes cresce sem saber que de fato é adotiva, né? Sem saber de fato que nasceu de uma outra mãe, que tem uma história, que é uma história difícil. Então, acabou sendo ocultada dela esse pedaço da história dela, né? Por isso que é tão importante a gente falar sobre o processo de adoção e do quanto a Vara da Infância e Juventude tem toda uma estrutura para, de fato, acolher quem deseja adotar e também tem esse acompanhamento com as crianças, né? Dentro dos abrigos. Vamos lá. Eu fiz, então, agora voltando no protocolo e no rito normal de adoção, fiz o meu cadastro, a Vara da Infância. Eu fui avaliado psicologicamente, socialmente e fiz o curso. E daí, em que momento eu sou aceito como uma possível família a receber uma criança por meio da adoção? Eles informam isso? Informam, às vezes ligam, os técnicos têm esse compromisso, né, de ligar
para esse pretendente à adoção, convidá-lo para ir à vara da infância e trazer essa notícia a ele, né? Se ele foi habilitado ou não. E é explicado, né, o motivo pelo qual ele foi habilitado e não foi habilitado. Então, uma comunicação bem direta e bem transparente. Bem franca mesmo. Eu conheço os técnicos da vara, são, assim, excelentes em tudo que fazem, e isso é algo que é admirável mesmo. Eles têm esse contato bem direto e bem transparente com esses pretendentes à adoção, né? Quando acontece de não serem habilitados, né, do casal pretendente ou indivíduo pretendente, eles fazem o encaminhamento, seja para um processo psicoterapêutico, seja para algum outro atendimento, então não é abandonado, né? Então é feito esse encaminhamento de fato. Até né? esse momento não tem contato com nenhuma das crianças. Não, e nem pode, por sinal, né? Até para não gerar uma expectativa, uma esperança, né? Então, tudo vai depender também do perfil, porque às vezes, quando o indivíduo chega no serviço de acolhimento, nem todas as crianças estão disponíveis para adoção. Né? Então, às vezes, talvez, se ele tivesse a oportunidade de ir no serviço de acolhimento, ele ia se interessar por uma criança que nem estivesse disponível. Então, a justiça tem esse cuidado de proibir, né, esses pretendentes à adoção de frequentarem o serviço de acolhimento para o bem deles e para o bem das crianças também, para não gerar nenhum tipo de atrito jurídico, né? Porque às vezes a criança está em aproximação com a família biológica e também é importante para ele para não gerar toda essa expectativa desnecessária ali naquele processo. Tá, daí essa criança, quando que eles vão ter contato? Eles vão ter contato não com todas as crianças, vão ter contato com uma, através do perfil que foi descrito, porque eles vão expor aquilo que eles têm de expectativa, certo? Sim. A partir desse momento que eles são aceitos, é que isso vai ser exposto? É assim, doutor, eles são habilitados, né? O casal pretendente é habilitado, e aí passa pelo tempo, né, que a gente chama da gestação, aí que começa de fato a gestação, né? Quando a gente recebe a informação de habilitado, a gente recebe o teste ali positivo, então é um sinal. É como se fosse uma gestação a ser formada. Exato, a partir dali começa a minha gestação adotiva, né? Então eu começo por essa via do tempo, que não é uma via rápida, né, que é importante dizer. Hoje em dia o prazo aí de espera está em torno de 8 a 10 anos, dependendo aí também dos critérios que eu coloco como o nível de exigência, né? Então, de 8 a 10 anos eu fico esperando, né? Então, a vara da infância, quando chega o momento em que existe uma criança dentro do perfil que eu coloquei, existe uma criança disponível e percebe que pareou, né? Fez o pareamento dos perfis, tanto da família pretendente quanto da criança, é feita uma ligação para essa família, dizendo que existe uma criança disponível dentro dos critérios que ela colocou. Mas como assim da criança? Porque a criança, ela também expõe isso? Como é que é? Infelizmente não, né? Nesse processo todo é feita essa preparação desse pretendente, né? E a criança vai sendo trabalhada dentro do serviço de acolhimento para essa família que vai chegar, né? Então, esse é um vácuo muito grande que a gente tem hoje em dia, principalmente aqui no município, né? É algo que eu tenho trabalhado e discutido bastante, principalmente com a promotoria aqui da infância, né? Porque é algo que as crianças precisam se fortalecer para, então, receber essa família que está chegando. Mas dentro desse tempo, né, esse casal pretendente, ele sabe que ele vai conhecer essa criança. Então, antes de conhecer de fato, é avisado para ele como é essa criança, mostra-se fotos, fala do histórico de saúde, dos comprometimentos, muitas vezes, né, intelectuais ou comportamentais, né, algumas alterações, até mesmo alimentares. Então, é falado todo o histórico dessa criança para essa família pretendente. E então, essa família vai decidir se deseja ou não dar continuidade a uma aproximação, né? A iniciar uma aproximação a essa criança. Ok, eu quero sim conhecer essa criança. Então, juntamente com o técnico da vara da infância, esse casal vai até o abrigo,
para conhecer essa criança. Então, a gente não chega lá com o casal e fala, ó, prazer, esse daqui é o pretendente à adoção, ele que quer te levar para casa, quer te chamar de filho. Não, a gente não faz isso. Tem todo um cuidado justamente para não alimentar de forma desnecessária essa expectativa, né? Vamos lá, minha dúvida. Chegou nesse momento, você vai conhecer, fala, olha, tem essa criança está disponível, você pode entrar em contato agora. A gente vai fazer uma visita. Entre esse momento e o momento firmado da adoção, ou seja, de que vai levar para casa, quanto tempo costuma demorar? Isso é algo muito incerto, porque a lei prevê que é o estágio de convivência, né? O estágio de convivência começa durante o processo de adoção, ali dessa aproximação inicial, e depois da efetivação dessa guarda provisória, início dessa adoção. Então, a gente chama, né, de tempo aí de estágio de convivência. Então, ele vai até o serviço de acolhimento para fazer esse primeiro contato, depois que ele decidir, né, então ele vai lá na vara da infância e ele assina um termo de que ele quer iniciar uma aproximação, né? É muito incerto, porque tem casos e casos. Não dá para falar para você que são 30 dias, são 40 dias, porque cada criança vai manifestar também. Mas eu queria ter ideia se é 30, 40 dias, 1 ano ou 5 anos. Não, nem pode, né? O estágio de convivência é previsto de 90 dias, mas incluindo essa aproximação inicial e depois desse acompanhamento com o setor técnico da vara da infância depois que a criança foi embora para casa. Minimamente é feita uma aproximação assim de 15 dias, né? 1 mês no máximo, quando a criança é um pouquinho maior, onde precisa um pouco mais de atenção, onde ela demanda um pouco mais de cuidado e também de processo de vinculação afetiva, né? Porque não é só chegar e falar prazer, vou te levar para casa, você vai ser a partir de agora meu filho, eu vou ser sua mãe. Não, precisa todo de uma aproximação para que essa construção da afetividade aconteça. Então, o estágio de convivência, ele aparece como um teste de afetividade, né? Que é uma oportunidade ali daquela família também se aproximar dessa criança, conhecer ela e a criança também conhecer essa família que deseja vir para adoção. Porque pode acontecer, doutor Elton, dessa criança não aceitar, né, essa família que chega, principalmente as crianças maiores, né? Então, esse estágio de convivência serve para isso, para acontecer esse pareamento aí. Então, pelo que eu entendi, até que ocorra o aceite da família como uma família a ser receber uma adoção e receber efetivamente a criança, nós temos um delay que é determinado principalmente pelas exigências familiares. Então, quando falo de 5, 8 anos, uma não exigência de caracteres físicos ou de grandes exigências para receber uma criança pode reduzir muito o tempo para receber uma adoção. Pode. Por exemplo, coisas que demoram muito no processo de adoção, né? A criança demora para chegar a esse casal pretendente ou esse indivíduo pretendente. É grupo de irmãos, né? Então, quando esse indivíduo não aceita grupos de irmãos, não aceita problemas de saúde, aceita apenas bebês, né? Bebês brancos, loiros, de olhos claros, né? Não aceita nenhuma deficiência física, nenhum comprometimento psicológico, enfim, todas essas questões são questões que atrapalham de fato e fazem demorar ainda mais esse processo de adoção. Entendi. Né? Então, dependendo desses critérios, pode demorar, sei lá, né, de 8 meses a 1 ano, 6 anos, 8 anos, chegando a 10, 12 anos. Então, a definição do perfil adotado, né, seja idade, cor, isso. raça, tudo isso pode mudar, então, o trâmite do processo de adoção. Pode. E pode, inclusive, inviabilizar. Pode. E você sabe que eu me lembrei de 2 situações, nem sei se eu poderia falar aqui, mas 2 situações que me marcaram muito, que foi quando uma pessoa, né, que estava no processo de adoção, estava esperando há 9 anos, quando ela recebeu a notícia de que teria um bebê dentro das características
que ela gostaria, foi até o serviço de acolhimento, acompanhada aí dos técnicos da vara da infância. Chegando lá, ela pegou o bebê no colo, a gente fez toda a aproximação do bebê, falando pro bebê que alguém ia vir conversar com ele e tal, não sei o que. Aquela aproximação que a gente geralmente faz de informação, né, para aquela criança, seja ela bebê ou criança maior. Essa pessoa pegou esse bebê no colo, ficou olhando detalhadamente, olhou os cantinhos da unha e falou, olha, eu preciso de um tempo para pensar. E foi embora, e foi até a vara da infância no dia seguinte, falou, olha, eu não dou conta de adotar esse bebê, porque esse bebê pertinho ali da unha, eu percebi que ele tá ficando com a pele um pouquinho mais escura, e não é isso que eu gostaria de receber, né? Então, essa foi uma situação chocante que eu acompanhei, né, que nós fizemos toda ali a aproximação daquele bebê, aquela preparação, e quando chegou, e demorou tantos anos, em razão, né, de uma característica que para essa pessoa, né, era determinante ser muito claro, tô passado, né? Aqui, tô passado. Exato, isso foi chocante para a gente também, né? Então, e aí ela teve que voltar para a fila, ficar não sei quantos anos lá para receber o bebê, que ela colocou lá dentro daqueles critérios que eram necessários. Agora, teve outro também exemplo que esse me marcou, que eu me emociono todas as vezes que eu falo, que é de um casal que decidiu adotar, foi até o serviço de acolhimento e conversando com eles na porta, né, ali, chamamos eles para entraram na nossa sala, a gente explicou como era o perfil dessa criança, viram várias fotos e nós contamos sobre a possibilidade de um comprometimento intelectual. Não era certo, mas era perceptível que aquela criança tinha um atraso no desenvolvimento, que é muito comum, né? Crianças que ficam muito tempo em serviço de acolhimento desenvolverem esse atraso, não só intelectual, mas também no sentido global, né? Do desenvolvimento. E aí eu percebi que aquele casal ficou se olhando, e falou, Gabi, a gente pode tomar um cafezinho ali na esquina? Eu falei, pode, deve. Se vocês não estiverem bem para voltarem hoje, voltem outro dia, procurem o técnico da vara da infância para conversar. Eles ficaram em média 2 horas tomando um café e pediram para voltar. E quando voltaram, eles já estavam emocionados. E aí eles falaram assim para a gente, né? Para mim e para uma outra técnica que estava lá. Olha, eu decidi que eu vou ficar com essa criança sem ao menos ter visto ela presencialmente. Porque eu entendi que quando a gente entra num processo de gestação, eu não escolho a cor que o meu bebê vai nascer, eu não escolho o problema de saúde que ele vai ter. Então, para mim, esse processo de adoção representa essa gestação onde eu não preciso escolher o que é que eu vou receber. Se é a minha vez, então é essa vez que eu vou receber da forma como tem que ser. E a gente ficou super emocionado, né? Porque ele tinha um prognóstico de um atraso global do desenvolvimento e no decorrer do tempo, né? A gente soube de que, na verdade, era só uma hipótese, isso não se efetivou. Então, eu acho tão bonito, né, essa história de pensar, né, que também tem esse outro lado, da gente saber o que é que a gente dá conta também dentro de um processo de adoção, né? Sim. O que é que dá conta de receber, né? Eu fiquei fiquei até emocionado de ver que são 2 histórias totalmente diferentes, opostas, né? Exato. E talvez de uma família talvez com algumas exigências não muito felizes, e uma outra com o total reconhecimento de que ela estava ali para receber quem viesse. Exato. E daí que tem a ver com amor e ela não está ali comprando um produto. A criança não é um produto Exato. a ser comprado numa prateleira. Exato. Ele, na verdade, ele vai ter problemas. Assim como eu tenho problemas com os meus filhos, tem hora que eu pego eles lá e falo, gente do céu, vocês fazem as mesmas coisas que eu. Eu falo, meu Deus do céu, como é que eles fazem? Deixa essa bagunça aqui igual a mim. Mas às vezes fico bravo com meus filhos e, indiferentemente dos problemas que eles têm, das dificuldades que têm, eu os amo. E isso tem tudo a ver com a adoção também, e deve ser entendido. Eu acho que todo treinamento, inclusive, passa por esse tipo de informação. Passa sim. Eu acho que tem a ver com essa disposição, sabe, Dr. Elton, de
me dispor, não só decidir amar, mas me dispor a, né? Essa família, né, que me emocionou e me emociona todas as vezes que eu lembro dela, eles sabiam que mesmo que todo aquele amor que eles estavam demonstrando ao decidir ficar com aquela criança, sabia da trajetória de estimulação que eles precisavam fazer com uma equipe multidisciplinar, né? Então, não é só amor, é também essa decisão, né? Essa disposição, né? E às vezes a gente vê outras histórias. Eu também tenho uma pessoa que é muito próxima a mim e que adotou, e durante o período da adoção essa criança estava internada. Ela estava internada em tratamento, e o tratamento tinha a ver com uma doença sexualmente transmissível. E que tem os comprometimentos, né? Que poderia ter comprometimentos importantes. Exato. E existia um tratamento a ser feito, mas ela não se colocou, né? Inclusive, essa pessoa não colocou isso como um empecilho. E essa criança foi adotada. Né? E após adotada, o tratamento estava sendo instituído, e essa criança não tem sequela nenhuma. Exato. E assim, a gente vê que foi exatamente um exercício de amor, de venha como está. Né? E essa criança foi adotada. E me chama a atenção, né? Essas famílias que se dispõem, mas principalmente aguentam, né? Aguentam esse sentido da decisão, né? Quando eu falo aguentar, é saber naquilo que dá conta. Né? Tem muita família que não consegue perceber naquilo que não dá e naquilo que dá conta. E é importante reconhecer se é uma questão de saúde, que percebe que não dá conta, ou se é um histórico, às vezes de um histórico de uma criança que foi abusada sexualmente, aquela família precisa saber se ela vai dar conta, né? De ouvir, de lidar, de tratar, né? Então, é importante que essa família saiba aquilo que está disposto também a aguentar e lidar antes de qualquer outra, antes da decisão de fato de adoção. Por isso que eu falei sobre esse processo de entender, né, o porquê tanto quer adotar e reconhecer em si quais são as próprias características que dão conta, outras que não dão. Agora fala um pouquinho para mim sobre período de convivência. O período de convivência a criança está sob resguardo da vara e naquele os pais, os futuros pretendentes, eles vão lá e visitam. Eles saem com essa criança dali, eles têm o direito de vamos sair, vamos num shopping, assistir um filme, como é que é esse período de convivência? Ou é só no local de resguardo ali da vara da infância? Isso é algo muito incerto, né? Porque a lei não traz, assim, detalhes, né? De como minuciosos de como deve ser. O que ela fala é sobre o estágio de convivência. Então, isso vai depender muito dos acordos implícitos, né? Do próprio juiz de direito da vara da infância e juventude e do serviço técnico também dos abrigos, né, dos serviços de acolhimento. Então, esse acordo é importante de acontecer, porque esse estágio de convivência, né, vamos supor que a família é liberada para conhecer essa criança e iniciar o processo de aproximação. Os técnicos do serviço de acolhimento, eles conhecem essa criança, né? Conhece o que come, como dorme, como é com um desconhecido. Então, são eles que vão dizer como é que esse casal pode se aproximar, como é que esse indivíduo pode se aproximar, né? Se é por intermédio de visitas semanais, se é visitas diárias, que isso é muito importante. O serviço, né, de acolhimento entende dessa importância, então solicita que essas visitas sejam feitas todos os dias para que essa criança vá cada vez mais gerando familiaridade, construindo um vínculo, e então solicita-se, né, para o juiz uma autorização para que essa criança saia com esse casal. Mas tudo isso, doutor Elton, é feito assim em acordos, né, junto com o juiz da vara da infância, né? Então, junto com o setor técnico também, a gente vai discutindo ali qual é a melhor alternativa para essa criança, se ela está cada vez mais familiarizada, cada vez mais vinculada, para de fato chegar o momento de solicitar, né, a audiência para que essa entrega seja feita. Então, às vezes a gente pensa assim, mas nossa, isso demora muito. Não demora.
Isso é rápido, porque imagina uma família visitando todos os dias, então acompanha a dar banho, acompanha para dar comida para essa criança, às vezes leva na escola, vai se aproximando aos poucos. A criança também vai gostando dessa aproximação. A criança também vai se abrindo, né, para conhecer um pouco mais esse pretendente. E então, né, quando a gente solicita essa aproximação, às vezes numa praça, às vezes num cinema, sempre a gente pede lugares abertos, né, para que essa criança vá não se sentindo intimidada também, porque é o primeiro contato, né, são os primeiros contatos dela com essa família. E aos poucos vai acontecendo até chegar ao fato da entrega, né? E assim... Mas não é algo fechado, cada criança vai mostrar também a sua necessidade. Existe um certo receio do próprio juiz da vara da infância de... Quando é o momento de eu liberar ou soltar? Porque a responsabilidade do juiz é muito grande. É, muito. Isso pesa, às vezes, na demora para a liberação da criança, você acha? Porque... é uma responsabilidade, ele tem a tutela, provavelmente com ele, de que, e se eu liberar e acontecer algo com essa criança? Eu serei corresponsável? Como é que é isso? O juiz de direito tem uma função muito importante mesmo, mas ele confia muito na equipe técnica que está abaixo dele, né? Tanto do setor, né, da vara da infância, quanto do serviço de acolhimento. Isso eu posso falar com propriedade. Então, ele confia muito que essas avaliações que foram feitas e o estágio de convivência, ele é suficiente ali para, de fato, dar esse respaldo e essa segurança de entregar aquela criança àquela família, né? Entendi. Então, a gente não chega, na audiência de entrega, não chega para efetivar uma adoção. É dada a guarda provisória, né? Que é o prazo aí de 180 dias, dependendo da ação jurídica então, que aquela criança está vivendo. Ela vai e fica 180 dias. Isso como guarda provisória, né? Então, por exemplo, a criança que vai para a adoção, né, que entra no cadastro de adoção, ela já está sob suspensão do poder familiar, entrando com ação de destituição do poder familiar. Então, na destituição, ela é completamente livre para ser adotada, né? Então, na destituição, a família biológica já foi ouvida ou não foi encontrada, né? Para, de fato, efetivar a liberação dessa criança para a questão da adoção. Então, a guarda provisória... o Dr. Fausto poderia falar com mais detalhes para vocês, né? Mas a guarda provisória vem justamente para que esse estágio de convivência aconteça. Então, o estágio de convivência é menor do que a guarda provisória e para que esse trâmite legal, judicial dessa criança seja também solucionado, né? Então, essa criança vai para essa família, passa pelo estágio de convivência com a guarda provisória, e guarda provisória dá todo o direito para essa família, seja de inserir no plano de saúde, seja solicitar, por exemplo, licença maternidade, né? Viagens para fora, né? Dentro do Brasil. E para fora, essa guarda contempla, porque ele é o guardião legal daquela criança, né? Mas a adoção vem com a mudança do registro, que é a inserção da certidão, né, de nascimento, às vezes com um novo nome e com um novo sobrenome daquela criança, né? Então, a adoção ela é efetivada, de fato, com essa criação dessa nova certidão. Então, deixa eu entender. Depois que essa criança está ali na guarda provisória... ela saiu, né, passou pelo estágio de convivência, fez a audiência de entrega, é feito essa guarda provisória, essa 180 família, dias. De 180 dias, podendo ser prorrogada por quanto for necessário. Existem situações onde a criança é devolvida, o que é muito triste às vezes? Infelizmente tem. E ainda é um direito dos adotantes, se houver algum problema... se, às vezes por problema pessoal mesmo deles, se tiver algum problema, alguém ficou doente, por exemplo, pode acontecer de que, olha, eu estou com uma doença grave e eu provavelmente não conseguirei tocar a vida com essa criança. E daí pode acontecer também. E daí, durante esse período, essa criança ela acaba retornando para a vara da infância. Dentro da guarda provisória, você fala? Sim. Sim, a adoção a gente fala que é irrevogável.
né? Então, mas a adoção acontece depois do registro. Depois do registro, exato. Agora, dentro da guarda provisória, pode acontecer incompatibilidade de afetividade, né? Então, às vezes essa criança não se adaptou nessa família, não se sentiu parte, ou está muito ligado ainda à sua família de origem, né? Então, não conseguiu passar por esse processo de luto e de abertura para essa nova família, pode acontecer. Como pode acontecer desse casal decidir em voltar atrás dessa guarda em vias de adoção. Então, na guarda provisória, ele já é filho. Né? Então, ele não passa a ser filho na adoção. Ele já é filho na guarda provisória. Ele só não tem a certidão, né, com a efetivação do nome. Mas, juridicamente, já é filho. Né? Então, é claro que existem situações, né, muito específicas, que eu nem vou saber te falar os motivos pelos quais, né, os casais ou os de fato, guardiões, né, provisórios ali daquela criança optam por entregar, né, mas é importante ter essa clareza. Quando eu chego na guarda provisória, ele já é meu filho. Então, se acontecer uma doença, eu vou procurar um familiar que possa me auxiliar dentro desse processo, porque eu já tenho um filho. Né? Eu acho que essa consciência é importante, esse entendimento. Ele já é passado, inclusive, durante a preparação. Entendo. E, bom, a gente já está com 46 minutos falando sobre o tema. Mas a gente Você vê como tem muita coisa? Tem, mas a gente conseguiu meio que fazer todo o caminho. Então, vamos terminar resumindo ou fazendo todo o caminho, né? Quais são os passos, então? Desde o começo de você expor que quer adotar uma criança. Tenho a convicção, né? Eu tenho a convicção de que eu quero ter um filho, seja ele por via biológica ou filiação adotiva, né? Eu procuro a vara da infância para me cadastrar, né? Para entrar no Cadastro Nacional de Adoção. Passo pelo processo de habilitação, que inclui avaliação psicológica, avaliação social, participação do curso preparatório, dentro de cada comarca vai ter a sua especificidade, e então eu sou ou não habilitado para entrar de fato na espera, né? Então eu fico esperando aí de acordo com os meus critérios, né? Se eu quero um bebê ou se eu quero uma criança maior, eu fico esperando de 8 a 10 anos, dependendo do perfil que eu coloco. A vara da infância me comunica qual é também a classificação que eu estou, porque isso é importante de falar, acho que a gente não comentou. Se eu tiver alguma dúvida no processo de espera, eu posso ligar lá e falar com o técnico que me acompanhou e poder perguntar, olha, quantos faltam para chegar a minha vez? Falta muito? Olha, eu pensei, eu repensei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, é importante esse contato também, né? Então, eu passo por esse tempo de espera. A vara da infância encontrou uma criança dentro do perfil que eu coloquei lá no cadastro, ela vai me ligar, vai me convidar para ir presencialmente à vara, vai me explicar sobre as demandas e o perfil dessa criança, e eu vou falar se eu quero dar continuidade ou não, porque pode ser que a partir daquilo que for me contado, eu decida que eu não quero dar continuidade com aquela criança, mas quero permanecer no cadastro de adoção. Decidi ficar. Então, é agendado uma visita no serviço de acolhimento para conversar com os técnicos e fazer o primeiro contato com essa criança. Agora, não mais como uma pretendente só, mas uma aproximação, né? Então, naquele momento, naquele contato, eu vou entender se é isso que eu quero ou não. Eu volto para a vara da infância, efetivo um documento lá de que eu quero dar continuidade à aproximação e então é combinado, depois do despacho judicial, é combinado com o serviço de acolhimento para que essa aproximação aconteça, esse estágio de convivência aconteça no tempo determinado pelos técnicos e pelo juiz de direito. Pode ser 15 dias, pode ser 3 dias, pode ser um mês, não passa disso, né? Mas geralmente é esse tempo que eu vou aproximando dessa criança diariamente, vou dizendo a minha pretensão para ela também, e ela já vai sendo trabalhada para isso. Ok, chegou o momento da entrega. É feita a audiência na vara da infância,
pelo juiz e na presença dos técnicos, tanto do serviço de acolhimento quanto da vara da infância, é feito ali a audiência de entrega com a guarda provisória, né? Provisória de 180 dias, podendo ser prorrogada por quanto for necessário, né? Dentro desses primeiros 90 dias, depois da guarda, é feito esse estágio de convivência, onde o setor técnico vai fazer esse acompanhamento domiciliar, então vai até a casa para saber se está tudo ok, quais as dificuldades que eles estão encontrando, o que é que eles podem ser útil naquele momento, né? Fazer os encaminhamentos devidos, e aí vai se seguindo até chegar um momento onde judicialmente aquela criança já está apta para a adoção e então é oficializado a adoção através, né, dessa certidão com um novo nome, um novo sobrenome ou o mesmo nome da criança com um novo sobrenome agora. E ok, encerramos a adoção. É assim, um caminho longo, É. mas agora me parece mais ordeiro. Porque eu ficava me perguntando por que demora? Por que agora eu consigo entender Sim. o começo, o meio e o fim da história toda. Que bom. E eu acho que isso é extremamente importante para que a gente estimule a adoção. A fila não é tão grande quanto eu imaginava, são 5.000. Se pensarmos dessa forma, uma criança por cidade, mas existe toda uma dificuldade. E essa fila acontece dela rodar. Muitas crianças não são adotadas, elas acabam sendo acompanhadas até a idade adulta, né? E depois disso, mas aqueles que conseguem vão poder ter a possibilidade da convivência familiar e isso é extremamente importante. Exato. Bom, vou encerrar por aqui, porque senão é muito tempo para a gente manter aqui o podcast, mas nós, durante 50 minutos, a gente falou sobre toda a tramitação da adoção e num podcast anterior, juntamente com ela, a gente esteve falando sobre algumas coisas mais da área de psicologia, do convívio social em relação à adoção. E seria importante você, no meu podcast, procurar se você tem interesse em saber um pouco mais sobre adoção. Sim. Logo mais também a gente vai ter um curso aqui na cidade sobre adoção, trazendo esse tipo de informação a toda a população. Legal. Queria agradecer a sua presença. Obrigada, doutora. É sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito, né, desse tema e principalmente de uma frase de um biólogo Maturana que fala que amar é dar espaço para o outro existir. A adoção para mim é isso, né? É poder dar espaço para que o outro exista exatamente com a história que ele traz, com as dores, os traumas, os problemas, mas principalmente que eu dê espaço para que ele exista na minha vida, né? Legal. Então é isso. Muito Muito bom. obrigada pela oportunidade, que esse podcast chegue a muitas pessoas. Legal. Muito obrigado por você estar aqui comigo no DoutorCast, falando sobre um tema extremamente oportuno, né, para muitas pessoas que querem ou pensam na adoção. Muito obrigado e até mais.